Quero convidar o nosso pastor Cacai, trazer a palavra em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Graça e paz, irmãos. Meus amados, que privilégio o nosso de estarmos junto com os irmãos. Estava dizendo ao missionário José, a gente já viu muito em foto, né? A gente costuma acompanhar sempre em foto, nas lives. A gente está sempre ali acompanhando, eu digo, rapaz, mas ficou bonito. E eu sempre dizia, um dia a gente vai lá para conhecer de verdade esse negócio. A gente vai lá em nome de Jesus. Aprove ao Senhor estarmos hoje reunidos aqui junto com os irmãos. Queridos, de verdade, para nós é um imenso prazer, um privilégio, sabe? Poder voltar aqui. Eu estava, quando eu cheguei aqui, olhando lá para dentro, né, do antigo templo, e me lembrando dos cultos que a gente realizava ali dentro. Que coisa maravilhosa, irmãos. E hoje ver aqui, né, tomando até um susto, como estava eu e Simara. Assim que chegou, Mateus, bota o carro aqui, bota o carro aqui. De repente desce o Mateus, desce a esposa, desce o menino. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que a gente está? Jesus, né? De repente a gente está sentado e chegou outro por trás. Pai do Senhor. Digo, meu Deus do céu, gente. Que coisa boa poder estar aqui com os amados, sabe? Poder, assim, relembrar as coisas boas e poder compartilhar a palavra de Deus. Dizer para os irmãos que eu estou muito feliz no Senhor de ver todos vocês perseverando, frutificando, crescendo na presença do Senhor. Isso é obra de Deus, irmãos. Isso não é obra humana, é obra de Deus. E quando Deus faz, não tem quem segure. Não tem quem segure. Isso é coisa espetacular. Amém? Irmãos, nós estamos vivenciando uma semana que todo ano nós celebramos, uns da forma correta, outros não tão correta assim, mas o principal, né, o principal objetivo dessa semana, quem celebra esta semana chamada Semana Santa, deve ser celebrar o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o nosso Cordeiro Pascual, né? Mas, amados irmãos, existem algumas questões que eu gostaria de trazer nesta noite para nós refletirmos um pouco, para que a gente pudesse, de fato, entender, irmãos, quais foram os privilégios, as implicações da morte vicária de Jesus. O que foi que aconteceu? O que foi que trouxe? Qual foi os benefícios? Será que houve alguma coisa? Aconteceu alguma coisa nessa morte de Jesus, que é tão celebrada todos os anos? Estava fazendo uma pesquisa. Existem no mínimo três Páscoas que são celebradas em datas diferentes. Por exemplo, a Páscoa romana foi a sexta-feira da Paixão, né? É chamada Sexta-feira da Paixão, celebrada no dia 16, não é isso? Do dia 15 ao dia 17. A Páscoa judaica, que é celebrada no dia 16. E a Páscoa daqueles que creem na morte e ressurreição de Jesus é celebrada no domingo. Pastor, celebrado no domingo? Sim, celebrado no dia da ressurreição do nosso Salvador. Amém? E eu quero convidar os amados a nós lermos um texto em Colossenses, capítulo de número 2, versículos 13, 14 e 15 de Colossenses, e nós iremos falar um pouquinho nessa noite sobre as implicações ou os resultados da morte vicária de Cristo na vida do homem. As implicações ou resultados da morte vicária de Cristo na vida do homem. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Irmão Zé, lendo o texto de Marcos, né? Domingo de Ramos, a gente pregou em cima desse texto, né? Eu digo, eita Jesus, que coisa boa, né? Eu lembrando exatamente a mensagem de domingo passado. Eu queria pedir aos irmãos, de forma
aqui os irmãos que encontrassem, por favor, fiquem de pé. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, do 13 ao 15. Nós vamos fazer essa leitura e só uma forma da gente descansar um pouquinho as cadeiras, que daqui a pouco a gente vai sentar e vai... Amém? O texto, irmãos, de Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao verso 15, ele diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oremos. Senhor querido Deus, pedimos nessa noite que o Senhor fale ao coração da tua igreja, Senhor. Pois, Pai amado, a tua igreja necessita, Pai amado, de ouvir a tua voz. Nós já louvamos, Pai, nós já oramos, nós já lemos a tua palavra, mas queremos ouvir a tua voz. Espírito de Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eles poderem sentar. Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer a Deus e também ao nosso querido pastor Gilson, ao missionário José, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite com os irmãos, celebrando ao Senhor e adorando o nome dele. Como os irmãos sabem, nós estamos ali no campo de Ouricuri, pastoreando ali já há 4 anos, né? E nós louvamos a Deus pelos resultados que Deus tem concedido a gente ali. Nós, quarta-feira, estávamos muito alegres com Deus, porque há mais ou menos uns 22 dias, fez quarta-feira exatamente 22 dias que nós abrimos um novo ponto de pregação. Nós já temos lá uma congregação no sítio chamado Passagem de Pedra, onde já tem um templo, onde já tem um grupo de irmãos ali adorando o nome do Senhor, e conosco o irmão Gildo, que é o líder local, e nosso desejo era abrir o trabalho num sítio chamado Cova do Anjo, que é uma história interessante essa questão do Cova do Anjo, né? Que é exatamente isso, representa porque lá morria muitas criancinhas, então se enterrava muitas criancinhas, por isso chamou Cova do Anjo. E uma vez eu passando lá, disse para o irmão Cacau, que é o irmão que mora nesse sítio, eu disse: irmão, enquanto as pessoas celebram a Cova do Anjo, nós vamos celebrar aqui a ressurreição de almas para Cristo em nome de Jesus. E quarta-feira, irmãos, na área do nosso irmão Cacau, aconteceu o 3º culto ali para a glória de Deus e um bom número de pessoas ali ouvindo o evangelho. É interessante. No domingo, eles não vão muito, não. Eles não costumam ir no domingo, mas na quarta-feira, irmãos, ele já pergunta que hora começa. É o povo que pergunta que hora que começa lá, né? Irmão Cacau está muito feliz trabalhando para o Senhor. Estamos também com o nosso irmão missionário de Assis, que está conosco ali nos auxiliando. E semana passada tivemos também, recebemos a responsabilidade de assumir o campo de Trindade. E peço a oração dos irmãos, porque, imagine, quem sabe o que é lidar com igreja, sabe. Quando você lida com um grupo, mesmo que seja 1, 2, 3 pessoas, dá trabalho. Se você tem amor à obra, se você se dedica, se você ora, se você sabe que aquilo é um compromisso de Deus, que você tem que prestar contas a Deus, imagine você lidar com um trabalho em uma grande dimensão. É por isso que eu sempre, quando eu passo, eu digo assim: rapaz, a graça de Deus sobre Gilson é muito grande, porque hoje ele está à frente de vários campos, né, aqui na cidade de Exu, e só a graça de Deus, irmão. Só quem sabe é quem passa. A gente pensa que é muito bonzinho, que a pessoa está lá no púlpito, né, irmão Zé? Ninguém sabe, mas a luta é grande. E eu louvo a Deus pela vida dele, pelo ministério dele, a gente tem seguido esses passos, né? Eu disse: olha aí, irmão Zé, tá vendo? Tá seguindo os passos lá. A gente já tem um corpo de missionários, já tem campo missionário lá, e Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. A gente se inspira, assim, nesse trabalho. Amém? Mas vamos lá para a palavra, irmãos? Irmãos, nós lemos um texto no livro de Colossenses,
sabendo, amados irmãos, gosto muito de dizer isso, nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, como verdade, amados irmãos, inerrante de Deus, como a voz de Deus para o coração do homem. E nesse texto, exatamente no livro de Colossenses, Paulo estava preso em Roma, e é interessante porque Paulo nunca tinha ido e nunca foi a Colossenses. Ele não conhecia os irmãos pessoalmente. Ele ajudava os irmãos através de cartas, através de recado, mandando uma orientação, mas ele nunca viu pessoalmente, nem os irmãos de Colossenses, nem os irmãos de Laodiceia. Foram irmãos que ele não teve o privilégio de ver pessoalmente, mas que Deus o utilizava como instrumento para orientar e para pastorear aquele povo. Naquele momento, irmãos, Paulo escreve esta carta quando preso em Roma, e Colossenses era uma cidadezinha pequena, desprezada por outras, como por exemplo a própria Laodiceia. Laodiceia era considerada uma igreja rica, irmãos, porque ela ficava ao pé de alguns vulcões, e ele tinha lá as chamadas fontes termais, era água quente. E as pessoas passavam ali para se banhar naquelas águas, tinha águas terapêuticas, e ali havia um rio, irmãos, e esse rio Lico, ele era uma rota onde os mercadores passavam muito ali. Então Laodiceia era muito rica. Uma outra cidade vizinha que ficava assim, irmãos, era uma cidade olhando para outra, era a cidade de Hierápolis. Era uma cidade que tinha um comércio muito forte, muito dinheiro rolando no meio dessa cidade. Então, eram duas cidades muito, mas muito bem visíveis. Já Colossenses ficava a 16 quilômetros mais na frente do rio, e era a cidade, uma colônia, era mais considerada como uma comunidade, onde as pessoas não se importavam muito com ela. Para os irmãos terem ideia, hoje em dia, existem ruínas de Laodiceia e de Hierápolis, mas não existe nenhuma pedra sequer de Colossenses, porque era uma cidade pequena que, quando houve uma erupção, devastou completamente. Para os irmãos entenderem que ali era um povoado pequeno, eram poucas pessoas. Mas ali naquele lugar, irmãos, estava começando uma certa heresia que nascia ali no meio daquele povo, que estavam ensinando errado para os irmãos. E que, se Paulo não se levanta para combater essa heresia, irmãos, hoje nós, cristãos, em nome de Jesus, estaríamos também prejudicados com essa heresia, que era uma heresia chamada gnosticismo, que é muito difundida hoje em dia, que a gente olha para esse nome, acha um nome esquisito, né? Mas alguns ensinamentos do gnosticismo que a gente vê claramente hoje, por exemplo, adorar a árvore, dizer que a árvore está em Deus, né? Que tudo é Deus, que tudo está o universo é Deus, uma planta é Deus, uma pedra é Deus, o anjo é Deus, e havia certas distorções que estavam acontecendo naquela igreja. Em meio a todo esse contexto, Paulo escreve o que é considerado pelos estudiosos como a carta mais, aqui ele fala de uma profundidade maior sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Alguns estudiosos chegam a dizer que Paulo não escreve nenhuma outra carta a respeito de Cristo como ele descreve, como ele escreve aqui na carta de Colossos. E é interessante porque ele dá alguns detalhes exclusivos, que pouquíssimos você vai ver relatos semelhantes em outras cartas. E foi em meio a todo esse contexto que Paulo escreve esse capítulo de número 2, dizendo no início aí que ele gostaria muito, ele passava por uma luta muito grande, porque ele queria ver esses irmãos, ter contato com esses irmãos, mas ele não tinha, né? Ele não conhecia. Ele disse assim: olha, eu estou em grande luta e venho mantendo por vós, porque queria eu ver vocês face a face. Era um desejo dele, mas ele não conhecia. Mas ele era preciso, como um pastor daquelas igrejas que ele implantou ali ao redor, ensinar a igreja a pureza, a viver o evangelho de verdade, sem mistura. Como ele escreveu em Gálatas, dizendo: se outro evangelho for pregado a vocês, quer seja um anjo do céu, ou até nós mesmos, chegar aqui a vocês e entregar outro evangelho, não aceite. Considere amaldiçoado. Foi isso
o que Paulo fez. Quando surge essa heresia, ele escreve essa carta e no capítulo 2 ele começa a discorrer sobre alguns cuidados que a igreja precisava ter. Mas quando ele chega, amados irmãos, especificamente do versículo 11 até o versículo 15, Paulo aprofunda esse conhecimento de Cristo e da obra de Jesus. Ele começa a falar de como foi tão importante a obra de Cristo. Qual foi os impactos dessa obra na vida do ser humano? E ele começa, irmãos, fazendo de fato e de verdade, o texto começa a sugerir que Paulo, no versículo de número 13, ele começa a mostrar que como é a vida do homem com Cristo e como é sem Cristo. Ele faz um tipo de um comparativo. Observe o que o versículo 13 diz. E a vós outros, ele está falando para pessoas que não eram judeus. A vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Primeiro, a primeira coisa que Paulo sugere com esse versículo é que o estado de uma vida sem Cristo é um estado de morte. Um estado de vida sem Cristo é um estado de morte. Não há vida. Você só passa a ser ressuscitado e recebe vida quando você está em Cristo. Por isso que ele diz claramente: estavais mortos nas vossas transgressões. Paulo está dizendo que a pessoa, o ser humano, o cristão, a pessoa que não está em Jesus, na pessoa bendita de Cristo, ela está morta. Eu costumo dizer que é igual aqueles filmes The Walking Dead, sei lá como é que chama. É assim que fala, né? The Walking Dead, sei lá como é. Mas que é dos zumbi, que é os mortos-vivos. A pessoa sem Cristo é um morto-vivo. Ou como é que pode ter vida, né? Uma pessoa dessa. E é interessante, irmãos. Porque quando Paulo ele faz essa comparação, diz que o homem está morto, Paulo já havia falado isso em outras cartas. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz claramente: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, é extraordinário porque Paulo chega a dizer: olha, a paga, o salário, aquilo que o homem recebe do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Precisamos ter essa consciência. O homem, sem os efeitos da morte redentora de Cristo, ele está morto. É a primeira coisa que Paulo fala nesse texto. A segunda coisa que ele levanta, irmãos, é que o homem sem Cristo, além de estar morto, além dele estar morto, ele está fora da aliança de Deus. Ele está fora da família de Deus. Há muita gente que diz: eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu pertenço à família de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Mas Paulo deixa claro que somente aqueles que estão em Cristo e que reconhecem e que sabem literalmente o que aconteceu no Calvário e os efeitos da morte de Jesus é que fazem parte desta aliança. Olha, observe o que o texto diz, amados irmãos. Versículo 13, ele diz assim: olha, e a vós outros que estavais mortos pela incircuncisão da vossa carne. O que é que Paulo quer dizer com incircuncisão? Aí a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, lá para o livro de Gênesis, quando Deus olha para Abraão, que ainda chamava-se Abrão, e diz: olha, Abrão, eu vou fazer de você pai de multidões, e eu quero fazer com você uma aliança. Essa aliança, ela é uma aliança eterna. Eu vou te abençoar e abençoar a tua geração, e abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Mas para isso, é necessário ter uma marca, um sinal, autenticando que você faz parte desta aliança. Então Deus diz para Abrão: todo homem nascido ao 8º dia deve ser circuncidado. Incircuncisão
é aquele que não é circuncidado. A coisa foi tão séria que Deus foi dizendo no livro de Gênesis que Abraão precisava circuncidar os homens, os servos, os escravos. Se alguém chegasse de fora e fosse morar com ele, também tinha que ser circuncidado, porque senão estava fora da aliança de Deus, da bênção de Deus, daquilo que Deus tinha estabelecido com Abraão. Portanto, o que Paulo está dizendo é que o homem morto, ele é incircunciso. Ele está fora dessa aliança. E o interessante é que quando chega no Novo Testamento, o próprio texto em Colossenses, obrigado, meu irmão. O próprio texto em Colossenses diz que você, nós recebemos em Cristo a circuncisão dele. Veja o que está escrito aí no versículo 11. O texto diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo que quem é incircunciso não faz parte da aliança de Cristo. Não faz parte da aliança com Deus. E essa circuncisão aqui, ele não está falando da mesma circuncisão lá do Antigo Testamento. Que como era, pastor, essa circuncisão? O menino, com 8 dias de nascido, era levado para cortar a pele do prepúcio do seu pênis. Cortava ali a carnezinha. Com 8 dias de nascido. E aí aquele menino, ele passava a ser parte da família da aliança. Ele era inserido nessa aliança. Agora imagina, uma criança já era ruim, mas a criança não lembra da dor. E os adultos que tinham que fazer? Para fazer parte da aliança. Mas em Cristo, meus amados irmãos, muda a história. Em Cristo, o texto diz claramente que nós fomos circuncidados em Jesus. E se você for ler um pouquinho mais na frente, amados irmãos, no versículo número 12, ele diz que isso é através do batismo. Que o batismo, ele de fato é a nossa circuncisão hoje em dia. Por isso que a igreja presbiteriana batiza os filhos de crentes. Porque nós entendemos que se uma criança, para fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão, tinha que ser ao 8º dia de nascido, por que o filho de crente, hoje, sabendo que o pacto com Deus é através do batismo, ele não batiza os seus filhos? Tem que batizar, porque senão ele está fora da aliança. Senão ele está fora dessa aliança de Deus, da bênção. Mas aí, amados irmãos, nós precisamos compreender que o homem que ele não tem Cristo e que não entende os preceitos da morte de Jesus na cruz, ele está fora dessa aliança. Ele está fora do povo da família de Deus. E essa é uma das poucas vezes que Paulo deixa claro isso. Ele diz claramente, olha, o homem está morto. Além de morto, ele está fora de todo e qualquer contato, de qualquer aliança, de qualquer pacto com Deus. Sabe, amados irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. Porque há muitas pessoas abrindo a boca e dizendo que são de Deus, que servem a Deus, que amam a Deus, mas de fato estão mortos, mas de fato estão fora da aliança, porque não reconhecem ou não compreendem quais os efeitos da morte de Jesus na cruz. É muito bonito, a gente vê as representações todo ano, pessoas vestidas com aquelas túnicas, representando um homem sendo chicoteado, com coroa na cabeça, sendo pregado numa cruz, é muito bonito. A encenação leva as pessoas até a chorar. Mas a verdade, irmãos, é que não adianta nada ser bonito, ser belo, se aquele efeito salvífico da morte de Jesus não tiver no nosso coração. Do que adianta? O homem vai continuar morto e vai continuar fora dessa aliança da bênção de Deus. E é interessante porque isso é tão sério, isso é tão claro, que se você for ler o texto, em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 10, Pedro vai dizer o seguinte, olha, ele começa no versículo 9 dizendo assim, você
é raça eleita, sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo adquirido para uso exclusivo do Senhor, a fim de que você manifeste as virtudes daquele que vos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí chega no versículo 10 e diz assim: vós, que antes não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. É Pedro reforçando o seguinte: antes de compreender a aliança com Cristo, antes de compreender o Calvário, antes de você compreender o que é que aconteceu na morte de Jesus e sua ressurreição, você não era povo de Deus. Paulo escreve isso também, irmãos, em Efésios, capítulo de número 2, versículo 12 e 13. Abra a sua Bíblia para você ver aí. Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Quando Paulo está falando sobre judeus e gentios que foram unidos pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, ele chega no versículo de número 12 e 13 de Efésios 2 e está escrito o seguinte: naquele tempo, que tempo era esse? Antes da cruz de Cristo, antes de você conhecer o sacrifício de Jesus, ele diz: estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estavas sem Cristo, fora da aliança, estavam desgarrados, não faziam parte das promessas de Deus, viviam no mundo sem Deus. Não adianta dizer que serve a Deus, não adianta dizer eu sirvo a Deus. Não, tem gente que vai à igreja, tem gente que ora, tem gente que canta, tem gente que participa dos trabalhos, mas ele nunca entendeu as implicações da morte de Jesus para a sua vida. E esse tipo de pessoa, irmãos, fica como diz o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Só pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, o homem se aproxima de Deus e de fato faz parte da sua família. E é interessante nós falarmos sobre isso porque esse é o estado da maioria das pessoas hoje em dia. Mortas e longe da aliança de Deus. Fora da aliança de Deus. Fora da comunidade, da família de Deus. Está afastado. E, amados irmãos, imagine eu e você um dia também estávamos assim. Eu e você um dia, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos dessa forma, mortos e afastados de qualquer promessa e aliança com Deus. Mas, o que é que deve fazer o homem, pastor? Quando ele reconhece a sua situação de miséria e sabe que ele precisa tomar uma decisão na vida, ele precisa conhecer as implicações, os resultados, o que aconteceu quando Jesus disse: está consumado, lá na cruz do Calvário. E nessa noite eu gostaria de trazer, irmãos, 4 razões, implicações, 4 resultados da morte vicária de Jesus, para a gente entender melhor qual foi o impacto dessa morte de Jesus. Por que Jesus tinha que morrer? E qual é o impacto que Jesus traz para o ser humano quando ele morre na cruz? Primeiro lugar, irmãos, primeira implicação, ou primeiro resultado da morte vicária de Jesus Cristo. A palavra vicária é sacrificial. Morte sacrificial, a morte que precisava tomar o lugar de outro. O que precisa, irmão, o que é que a gente precisa entender? Primeiro, o que a morte de Jesus traz para o homem? Em primeiro lugar, versículo de número 13, que nós lemos agora há pouco, diz o quê? E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. A morte vicária de Jesus traz vida ao morto. A morte vicária de Jesus ressuscita o homem morto. A morte vicária de Jesus levanta o homem da tumba. Ele pode já estar apodrecido há mais de 3 dias, mas ao ouvir a voz do Cristo ressurreto, a pedra não fica no lugar. O morto tem que se levantar. E todas aquelas coisas que prendem o homem
tem que desamarrar, porque quando o Criador dos céus e da terra, pregado na cruz, dá a ordem de ressuscita, ninguém fica morto, irmãos. Foi assim que Jesus fez com Lázaro. Foi assim que Jesus fez com a menina Talita, come. E diz o texto, o espírito voltou imediatamente ao corpo da menina, ela se levantou e ficou de pé. Sabe, amados, o que nós temos que compreender é que a morte de Jesus traz vida ao homem morto. É que a morte de Jesus é eficaz para trazer vida nova para o homem. Não adianta ele buscar em São José, São Sebastião, seja lá em que São ele queira. Não adianta ele fazer promessa ou fazer um pacto, uma aliança, queimar galinha, queimar vela, não adianta. A única coisa que traz vida à alma morta do homem é ele compreender que Jesus morreu na cruz para que ele pudesse viver. Se nós não tivermos essa compreensão, irmãos, de que Jesus morre para que eu possa viver, nós nunca teremos vida abundante. A morte de Cristo nos dá vida e vida em abundância. Paulo, quando escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: ele vos vivificou, ou trouxe a dar vida mais uma vez, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso traz para nós, irmãos, uma esperança muito grande. Por quê? Por quê, pastor? Que esperança é essa? Sabe qual é a esperança? É que o homem pode estar embrenhado na cachaça, o homem pode estar embrenhado na prostituição, o homem pode estar embrenhado nas drogas, o homem pode estar embrenhado no crime, mas no momento em que ele encontra o evangelho de Jesus Cristo ressurreto, Jesus ele tem poder para resgatar esse homem morto, preso, escravizado e fazer dele alguém com vida e vida em abundância. Esse Jesus, irmãos, ele morreu numa cruz e tem poder para fazer isso. Essa é a primeira implicação. Jesus tem poder para nos dar vida e vida em abundância. E a morte dele, irmãos, significa isso. Significa esperança para aqueles que o mundo já disse não tem jeito. Significa esperança para aqueles que o mundo diz assim, desiste. Não adianta, tu já orou tanto pelo teu marido que não se converte. Tu já orou tanto pelo teu filho que só vive bebendo, te dando dor de cabeça, chegando tarde em casa. Olha, tu já orou tanto pela tua filha que só traz amargura e dor ao teu coração. Alguém já pode ter dito isso a você, mas eu quero dizer uma coisa. Olhe para a cruz, olhe para Cristo, e quando você entender que a morte dele é suficientemente capaz de ressuscitar a alma da tua filha, do teu marido, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, você vai crer e dizer assim: Senhor, está em tuas mãos, porque o Senhor tem poder para levantar o morto. É isso, irmãos. Precisamos crer. A morte de Jesus traz vida e essa é a esperança que o cristão deve ter. A segunda coisa, irmãos, o segundo benefício ou implicação da morte vicária de Jesus é que alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas o camarada aprontou, fez e aconteceu. Agora não tem mais jeito, pastor. Ele viveu a vida do jeito que quis, continua vivendo do jeito que quer. Não tem mais jeito não. Não conhece a implicação da cruz. Porque a morte vicária de Jesus trouxe perdão dos pecados. E o versículo 13 diz isso. Nós lemos isso, irmãos. Ele diz: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A palavra delito, irmão, significa atos de desobediência. Tudo aquilo que você faz que desobedece a uma lei divina. Tudo aquilo que você faz que transgride a lei de Deus. O que Paulo está dizendo em Colossenses é que Deus, através de Jesus e da sua morte lá na cruz, ele perdoa, não é só um, nem dois, nem três, nem 10. O texto diz
Ele perdoa todos os nossos delitos. Todas as nossas transgressões são limpas, são canceladas, são limpas diante de Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou fazer e acontecer? É só chegar lá em Jesus e dizer: Jesus, passa aí uma borracha que fica tudo bem. Quem pensa dessa forma é porque nunca compreendeu a morte de Cristo na cruz. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 6, diz: como nós poderemos viver ainda em pecado, se nós morremos para o pecado e em Cristo ressuscitamos para a vida eterna? É impossível alguém compreender a morte de Jesus, irmãos, e permanecer no pecado. É impossível alguém ter contato com Jesus e permanecer numa vida miserável de pecado, porque ele perdoa os pecados, mas ele transforma o pecador em nova criatura. Não estou dizendo que ele não vá pecar. 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Entretanto, todavia, se por acaso alguém pecar, não esqueça, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos seus pecados. Sabe o que significa? É que, infelizmente, essa nossa natureza pecaminosa ainda habita em nós. O desejo de fazer a coisa errada. O desejo de fazer a coisa que é boa para nós. De satisfazer os nossos desejos, o nosso egoísmo, a nossa, autossuficiência. Mas uma coisa é certa. Jesus já pagou um preço de sangue pelos meus e pelos seus delitos. Os seus pecados, os meus pecados, foram cancelados na cruz do Calvário. Isso é a razão de nós glorificarmos a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte de Jesus me garante vida eterna. A única coisa que me separa de Deus é o meu pecado. E esse Jesus já levou na cruz do Calvário. Aleluia. Sabe, irmãos, Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Se você observar, amados irmãos, o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco no fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. O que isso significa? Jesus morreu sabendo que nós não o amávamos. Jesus morreu sabendo que nós éramos miseráveis. Jesus morreu sabendo que eu e você éramos inimigos da cruz. Mesmo assim, ele morreu por amor, para que pelo amor demonstrado na cruz, o meu e o seu pecado fosse perdoado, fôssemos transformados em nova criatura e agora fazemos parte da família de Deus. A terceira implicação, irmãos, da morte de Jesus na cruz, que traz para o homem, além de trazer vida, além de perdoar os pecados, esse texto, irmãos, nos revela no versículo 14, que a morte de Jesus traz o cancelamento da dívida. Versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Paulo aqui utiliza 3 linguagens muito interessantes para falar sobre o cancelamento da nossa dívida para com Deus. Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender o seguinte, irmãos: todo ser humano, ele nasce em dívida com Deus. Como assim, pastor? Davi, escrevendo no Salmo 51, ele diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que, por conta do pecado de Adão, que representava a humanidade,
todos os homens passaram a ser pecadores. Todos os homens estavam destituídos desta presença de Deus. Todos os homens são culpados diante de Deus. E todos os homens têm uma dívida diante do seu Deus. Todos, todos, todos. A morte de Cristo cancela essa dívida. A morte de Cristo anula essa dívida. E é interessante, irmãos, porque em Romanos 6:23, o texto Paulo diz claramente: a paga do pecado é a morte. A satisfação do pecado é a morte. E nenhum homem tem condições de pagar esse preço, essa dívida diante de Deus. Nenhum homem. Porque imperfeitos somos. Pecadores somos. Mas, amados irmãos, a morte de Jesus traz esse cancelamento, irmãos, porque era necessário satisfazer integralmente a justiça de Deus. Era necessário pagar esta dívida. Era necessário pagar esta conta. Era necessário passar a limpo, irmãos. E engraçado porque Paulo fala o seguinte: o escrito de dívida. Escrito de dívida, irmãos, era mais ou menos uma promissória, onde a pessoa assinava confessando essa dívida. Exemplo, alguém negociava naquela época e ele não tinha o dinheiro para pagar naquela hora, mas ele fazia um compromisso, uma aliança de pagar aquela dívida. E ele assinava esse escrito de dívida, e esse escrito de dívida tinha um valor, era um documento que tinha um valor, aonde alguém visse esse documento dizia: fulano deve a Beltrano. Aliás, fulano pagará a Beltrano. Paulo diz que esse escrito de dívida que era contrário a nós, porque a gente nunca ia conseguir pagar. Lembra daquela parábola que Jesus fala do servo que devia ao rei uma quantidade absurda de dinheiro, e o rei diz assim: olha, está perdoado tua dívida, vai-te embora. Esse servo no meio do caminho encontra outro servo e diz assim: me paga a tua dívida, a dívida que tem comigo. Mas eu não tenho agora, não quero saber, vai pagar. Mas como é que eu não quero saber, você vai pagar, senão você vai preso. Paulo está usando, irmãos, uma linguagem para que a gente entenda que a promissória, ou o cheque pré-datado, ou seja lá o que for, na nossa linguagem hoje, que dizia que eu e você tínhamos uma dívida com Deus. De fato, essa dívida existiu, mas Jesus pagou cabalmente com sua morte na cruz. Você não deve mais nada a Deus. Sua dívida foi paga, você está quites com Deus. Por isso que Paulo escreve em Romanos 5:1, tendo sido justificados, temos paz com Deus. Não há mais guerra entre o homem e Deus, que está em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, esse cancelamento da dívida, ele era necessário fazer com que o culpado fosse visto por todos como réu confesso, como alguém que confessava a sua dívida e tinha que pagar. Para os irmãos terem ideia, quando alguém assinava um escrito de dívida e chegasse a morrer, se ele tivesse filhos, o dono daquela dívida tinha direito de pegar os filhos daquele homem e usar ele como escravos, até que aqueles filhos pagassem centavo por centavo a dívida do seu pai. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Lembra da história da viúva? Que chega para Eliseu e diz: Senhor, meu marido morreu, os credores chegam querendo levar o meu filho, o que é que eu faço? E Eliseu diz: vai lá, pega o que você tem, pega as vasilhas dos vizinhos e enche. Era assim que acontecia, irmãos. E assim seria comigo e com você diante de Deus. Porque jamais iríamos chegar lá diante do Senhor com crédito. Nosso cartão seria sempre débito, seria sempre vermelho. Mas Jesus pagou o preço que nós devíamos. Sabe, amados, Paulo também usa uma outra linguagem interessante. Ele diz assim: olha, removeu inteiramente. Naquela época, irmãos, a escrita, ela não era, o papel, ele não era uma coisa fácil. Os irmãos sabem muito bem do processo, que era pergaminhos, ou era couro de animais, mas
Como a tinta naquela época não penetrava no papel, acontecia o seguinte, vamos dizer, o irmão Zé, ele tinha uma dívida comigo, e a gente ia fazer um escrito de dívida. Chegava lá na frente, eu não tinha como escrivão, não tinha mais papel. Mas eu ia ver que Zé me pagou, aí eu ia lá naquele mesmo papel e apagava aquele escrito de dívida para fazer outro. Eu removia a tinta daquele papel para poder usar novamente. Paulo está dizendo assim, olha, assim como o escrivão vai lá e remove a tinta de um escrito de dívida para construir outro, Jesus, ele limpou para nunca mais ninguém escrever nada de dívida entre nós e Deus. Uma outra linguagem que ele usa, irmãos, é dizendo assim, encravando na cruz. Sabe como era feito, irmãos, a certificação que alguém pagava uma dívida? Pegava o escrito da dívida, ele pegava um prego, ou no umbral da porta, ou numa tábua no meio da rua, ou numa estrada, e ficava lá. Pá, está pago. Para todo mundo ver. Quando a pessoa olhasse para dizer assim, ei, fulano pagou a dívida, ó. Eita, fulano tá quites. Ele tinha que botar lá, publicamente, que ele tinha pago essa dívida, cravando ela numa madeira. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando aqueles cravos foram pregados na mão e nos pés de Jesus, era o nosso escrito de dívida sendo cancelado e sendo posto publicamente dizendo, Jesus pagou a nossa dívida. Era isso. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque aquilo que era contrário a nós, a nossa promissória foi rasgada, nenhum tipo de dívida há mais, pois Jesus pagou cabalmente a justiça de Deus. Quarto e último, irmãos, para nós encerrarmos. A morte de Jesus na cruz, além de trazer vida ao homem morto, perdão aos seus pecados, o cancelamento das suas dívidas. A morte de Jesus também, irmãos, traz vitória sobre o nosso arqui-inimigo, Satanás, o acusador. Versículo número 15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ah, pastor, mas Paulo está falando que foi Jesus que triunfou. Verdade. Mas em Cristo, compreendendo sua morte e o seu sacrifício, a palavra do Senhor diz, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31 a 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É o próprio Deus quem o justifica. Sabe o que significa, irmãos? O diabo, o nosso acusador, diz Apocalipse, no capítulo de número 12, verso 10, que ele dia e noite nos acusa diante de Deus. Mas o texto também diz que o acusador e as acusações foram retiradas. E em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos vencer, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, resistindo ao diabo. Ele tem que fugir de nós. Isso não é, irmãos, algo nosso, mas é a justiça de Cristo imputada a nós, que nos garante a vitória contra o inimigo. Porque, amados irmãos, 1 Pedro, irmãos, capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando a quem devorar. Ele está, irmãos, sempre buscando quem devorar. Mas enquanto você estiver debaixo da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, debaixo da potente mão de Deus, pode resistir firme, porque ele vai fugir. Porque a vitória de Deus é garantida para nós, irmãos. Em 1 João, no capítulo de número 3, verso 8,
Está escrito que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, queridos, essas são as 4 implicações da morte vicária de Jesus. Aqueles que foram alcançados pelas benesses da morte de Jesus Cristo já contam com a vitória contra o acusador. Ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais domínio sobre a minha nem sua vida, porque agora nós fazemos parte do povo da aliança, temos vida abundante, os nossos pecados foram cancelados, o escrito de dívida não existe mais e podemos gozar da vida eterna em Jesus, que ele garante pela sua morte e a sua ressurreição. Portanto, meu amado, quando você vê a celebração da Semana Santa, lembre-se, Jesus pagou o meu preço. Hoje eu tenho vida, não tenho mais pecados, porque Cristo carregou os meus pecados naquela cruz. E eu posso dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Celebre, alegre-se e confie, pois Jesus Cristo pagou o nosso pecado na cruz. Eu quero finalizar, irmãos, fazendo uma ilustração sobre tudo que nós vimos nessa noite. Sobre essa morte de Jesus e as suas implicações. Certo dia, um jovem foi ao supermercado, tipo atacadão. Quando ele estava passando em uma das prateleiras daqueles corredores, ele viu aquele buchicho. Sabe aquele povo, aquele negócio lá. E ele percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Então ele se aproxima e vê aquela multidão e observa uma senhora ajoelhada em prantos. Ela havia com seu carrinho batido numa seção de pratos e copos de vidro e derrubado muitos pratos e copos. Aquela mulher de joelhos no chão, com suas mãos sangrando, tentando, catar os cacos. O marido da mulher olhava para ela e dizia assim: olha, agora eu vou ter que pagar tudo. Eu não tenho dinheiro para pagar esse prejuízo que você me deu. A multidão em volta observando para saber o desfecho de tudo isso. Quando de repente chega um jovem, se ajoelha ao lado dessa senhora, pega no braço dela e diz: senhora, levante-se, vá para o médico, para a senhora tratar das suas mãos cortadas. A senhora está ferida. E a senhora chorava dizendo: eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo, eu tenho que pelo menos juntar isso aqui e ver o que é que eu vou fazer, eu estou desesperada. Aquele jovem pega no braço daquela senhora, levanta ela e diz: pode ir para o hospital, senhora. Vá em paz. Mas como eu vou? É um prejuízo muito grande. Estava escrito na camisa daquele homem: gerente geral do supermercado. E aquele homem disse: senhora, vá em paz, porque eu fiz um seguro de acidentes desse supermercado. A senhora não deve nada. Assim é Jesus, irmãos. Quando chega um homem todo espedaçado aos pés da cruz, tentando juntar os seus cacos sem conseguir, Jesus é como esse gerente, o bom advogado fiel, que chega junto ao pai e diz assim: pai, eu paguei o seguro de vida, ele não deve mais nada. Ide em paz e não pequeis mais. É isso que Jesus faz comigo e com você, meu amado irmão. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu não sei, meu amado, minha amada, como você chegou aqui, o seu coração, se você chegou desesperado, desesperada. Como disse nosso querido missionário Zé. Me perdoe chamar de Zé, irmão. Não vai. Talvez você tenha vindo nessa noite querendo encontrar uma resposta. A resposta foi dada. A morte de Cristo é a única solução para o homem morto, pecador, cheio de dívidas com Deus e amarrado e aprisionado pelo diabo. A morte de Cristo é a única alternativa.
E somente aqueles que entendem e entregam-se, reconhecendo essa morte de Jesus, receberão vida abundante, perdão dos pecados, cancelamento de dívida e vitória contra o diabo. Talvez a sua casa, sua família, tenha alguém assim, aprisionado, morto, cheio de dívidas para com Deus e o diabo pintando e bordando com a cara. Creia no sacrifício de Jesus. Entregue ele na mão daquele que pode fazer ressuscitar o morto há mais de 4 dias. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos diante da tua igreja, do teu povo. A tua palavra foi ministrada nessa noite. E nós suplicamos que essa palavra possa surtir efeito, Senhor, germinar, trazer vida ao coração daqueles que ouviram. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não entendeu a morte de Cristo, nessa noite ele possa fazer esse compromisso, essa aliança com o Senhor. E entender que não há outra alternativa. Que a única forma de ter vida abundante, perdão de pecados, cancelamento de dívida e vitória contra o inimigo é através de Jesus. Sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Pai, nós queremos te louvar. Te louvar porque essa semana em que as pessoas comemoram com tristeza, com dor, um Cristo sofrido, amargurado, nós celebramos aquele que entrou triunfantemente em Jerusalém, dizendo: Hosana nas alturas ao nosso Rei. Porque sabemos, literalmente, em espírito e em verdade, que Jesus é o verdadeiro Rei, o Senhor dos Senhores. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua morte, mas também pela tua ressurreição, pela tua graça que nos alcança e por ser o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Quero agradecer ao nosso querido missionário José, dizer a ele que para nós foi uma honra. Leve o abraço ao pastor Gilson, aos demais irmãos que fazem parte desta obra. Peço que os irmãos orem e continuem orando pela vida de Simara. Os irmãos sabem, a gente, dia 10 de junho, ela vai submeter uma cirurgia no coração. É um milagre, né, irmãos? Um milagre de Deus. Esse ano de 2020 e 2021 foi meio complicado. Mas quem tem promessa de Deus tem vida abundante, né? Podem é querer, mas só vai quando Jesus disser assim: pronto, cumpriu a missão. Enquanto não cumprir a missão, vai pelejando, com certeza a gente vai chegar. Então, ore por ela, irmãos, ore pelo nosso ministério, ore pela vida de Lucas, né? Pedro Moisés, Vitória, os nossos netos, né? Pedro Ian, que é o nosso neto mais novo, Teresa Emily, enfim. Olhem pela nossa família, irmãos. Nós necessitamos, somos carentes de oração. Pedimos aos irmãos que intercedam, pois nós intercedemos pelos irmãos. É interessante que a gente vinha na estrada comentando, né? Lucas disse: eu já fui em Malhada? Eu disse: meu filho, várias vezes. Meu filho não lembra, mas meu filho já veio várias vezes, né? E eu fico, sabe, irmãos, feliz e alegre mesmo com a vida dos amados, com a perseverança dos amados e com ver a bênção de Deus na vida dos irmãos. Olha, querido, nós em Oricuri estamos lá há vai fazer 5 anos, né? Em julho. E lá já vão fazer, em novembro faz 26 anos de presbiterianismo lá. E Oricuri é o único campo do Araripe que não tem templo. Não tem sequer terreno. Mas nós lançamos um desafio. Esse ano nós queremos comprar um terreno e quem sabe Deus nos dá uma construção. Ou quem sabe Deus nos já dá um prédio pronto. Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Mas o maior desafio, irmãos, é que nós lançamos para a igreja me chama de doido de vez em quando lá, né? Nós temos até 30 de dezembro que é evangelizar 1.000 famílias. 1.000 famílias.
Nós temos que evangelizar. É um propósito.